Dando prosseguimento à série de entrevistas da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, nós temos hoje a honra, o prazer de contar com um dos ministros que mais desponta no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria. Ele foi juiz do trabalho no Rio Grande do Norte, em 1993, juiz federal de 1993 a 2000, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de 2000 a 2014. Nessa época, foi diretor da Escola de Magistratura, no biênio 2003-2005, foi corregedor daquele tribunal no biênio de 2005 a 2007 e, finalmente, presidente no biênio de 2009 a 2011. Além de ter atuado como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Tributário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente colaboração técnica com a Universidade de Brasília, UNB, professor do mestrado profissional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, foi professor visitante dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi professor da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, autor de vários artigos e livros jurídicos, e proferiu diversas palestras e seminários e congressos nacionais e internacionais. É membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte e do Instituto Potiguar de Direito Tributário. Ministro Gurgel, me permita chamá-lo simplesmente de Gurgel. Nós estamos aqui muito felizes com a sua presença nessa entrevista e pediríamos, então, que você falasse rapidamente sobre a sua trajetória, não essa que consta do currículo, mas de uma maneira mais informal, até o seu ingresso no Superior Tribunal de Justiça. Alexandre, primeiro eu queria registrar a minha satisfação de estar aqui participando desse encontro aí com o Alexandre, o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e também ministro, colega do Tribunal Superior do Trabalho. Já participamos de eventos juntos, então é uma alegria revê-lo nesse período em que a alegria tem que ser assim, essa virtual. Infelizmente, o abraço, aquele calor humano que estamos acostumados por hora, ainda não é possível e temos que respeitar isso em prol da saúde de todos, mas vamos torcer aí que essa pandemia passe, que essa vacina chegue e que a gente volte a se encontrar fisicamente como é do normal. E em breve vamos torcer que isso realmente aconteça. É uma satisfação, Alexandre, porque sempre quando eu vejo alguma coisa ligada à Justiça do Trabalho, eu lembro das minhas origens. Eu não posso esquecer, eu fui servidor de 2 tribunais do trabalho. Eu fiz concurso quando ainda era estudante da minha Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a época Tribunal da 13ª Região, porque a 13ª Região tinha sede na Paraíba, na realidade pegava o estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? Então tinha jurisdição ali sobre os 2 estados. E depois o meu concurso de juiz do trabalho já foi na 21ª Região, no Rio Grande do Norte. Então eu servi, na realidade, como funcionário na 13ª e na 21ª, porque quando a 21ª foi criada, os servidores que eram, à época se chamava Junta de Conciliação, né, passaram, no caso, para a 21ª Região, e eu era realmente do Rio Grande do Norte, e depois prestei o primeiro concurso de juiz do trabalho lá da 21ª Região. Não passei um período longo, porque à época eu já estava fazendo um concurso também de juiz federal, e quando terminou de juiz federal eu assumi, então veio a minha carreira como magistrado federal. Eu, então, tenho essa ligação muito forte com a Justiça do Trabalho, volto a dizer, porque servi como em 2 tribunais e fui magistrado do trabalho, e também uma ligação muito forte com a Justiça Federal, porque também, ainda estudante, fui servidor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, fui servidor em sessão judiciária, especificamente do Rio Grande do Norte, e depois fui magistrado federal. A minha carreira
depois que eu deixei a magistratura trabalhista, foi toda no âmbito da magistratura federal. Eu fui juiz federal inicialmente no Rio Grande do Norte, depois promovido, porque a gente entrava como substituto, né? Ainda é assim. Depois a promoção a titular foi em Pernambuco, voltei removido para o Rio Grande do Norte e pouco tempo depois já fui para o Tribunal da Quinta Região. Então, desde 2000, eu passei a atuar como desembargador. Eu gosto sempre de dizer, eu estou com 51 anos, mas na realidade aí já com 20 anos de colegiado. E em colegiado ajuda muito, a gente aprende muito a atuar como magistrado, né? Então são 20 anos aí no âmbito de colegiado. E nesse meio tempo, Alexandre, é importante a gente falar também da carreira acadêmica, né? Eu digo sempre que a academia ela se junta com a magistratura e a magistratura se junta com a academia, e se você souber fazer muito bem, você vai atuar em ambos, né? Em ambas as suas missões, em ambos os objetivos aí, de uma maneira mais completa, né? Você, no caso, sendo professor, você vai trazer a sua teoria para a prática, e você sendo, no caso, magistrado, você vai trazer também a prática para a teoria, enfim, você vai juntar aí as duas coisas e vai dar um bom resultado. Eu sou professor de Direito Tributário desde 97, né? Então são 23 anos já atuando na docência, e eu brinco que eu sou um professor itinerante, de acordo com a minha carreira da magistratura, vai, digamos assim, eu vou seguindo, né? Porque eu sou professor, na verdade, concursado da UFRN, passei depois um período na Universidade Federal de Pernambuco, porque fiquei realmente um bom tempo em Recife. Depois voltei até a lecionar na Federal do Rio Grande do Norte, já que Recife e Natal são 280 quilômetros apenas, e dava para a gente conciliar. Mas quando eu vim aqui para Brasília, em 2014, a partir do ano 2015, eu passei a lecionar. Eu estou em colaboração até hoje com a UNB, porque aí não dá para você conciliar faculdade em Natal morando em Brasília, né? São 2.000 quilômetros, mais 2.000 quilômetros, então ficava inviável. Então, em colaboração com a Universidade de Brasília. No âmbito da magistratura, eu falei do Tribunal da Quinta Região. Em 2014 foi que eu ascendi aqui para o Superior Tribunal de Justiça. Passei um período na terceira seção, que é a nossa seção de direito criminal, 1 ano e meio, no âmbito dessa seção, mas a minha formação é uma formação de magistrado federal, é uma formação mais ligada ao direito público, penal, tá? Também nessa área, tanto é que a minha vida toda no âmbito da magistratura federal eu tive jurisdição penal, até mesmo porque o meu tribunal não tem turma especializada, então a gente via de tudo, mas até pela minha ligação com a academia, no âmbito do direito tributário, né, digamos assim, a minha vocação maior era para o direito público, que não o penal, o direito público do tributário, do administrativo, do previdenciário, né? Então, quando apareceu uma vaga na primeira sessão do STJ, em 2016, apareceu até antes, mas em razão de algumas vagas, eu não pude ser logo removido, porque o tribunal estava incompleto, mas aí, quando o tribunal, então, ficou completo, o STJ, aí foi possível a minha remoção, e estou desde 2016 lá, na nossa primeira sessão, que é especializada em direito público. É um breve resumo aí, digamos assim, dessa nossa trajetória acadêmica e também no âmbito judicial, na magistratura. Não, mas muito importante esse registro. E o ponto que foi tocado sobre essa retroalimentação entre a atividade acadêmica e a da magistratura, eu acho que é muito interessante nós podermos levar a nossa experiência acadêmica para a magistratura e levar a experiência da magistratura para os nossos trabalhos acadêmicos. Isso é realmente muito importante. Eu, quando ingressei na Justiça do Trabalho, eu fui aprovado num concurso para juiz do Estado, mas preferi a Justiça do Trabalho, por várias razões particulares. Embora eu fosse, na época, advogado em direito imobiliário e fosse professor de direito civil, mas ainda assim eu preferi a magistratura do trabalho, e ela realmente me gratificou. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Mas quando eu ingressei na magistratura, eu tinha aquele perfil acadêmico, era professor, eu já era mestre,
com vontade, na época, de fazer doutorado, e foi uma época mais ou menos de transição, em que o perfil dos juízes, na época, não era perfil acadêmico. Os juízes tinham uma outra formação, completamente diferente. E aí eu ingresso com aquele perfil acadêmico, aí começou todo mundo a dizer, não, o camarada está fazendo bico na magistratura porque, na verdade, ele é professor. E tem livro escrito porque não vai ter tempo de exercer a magistratura. E isso daí acabou me desafiando de maneira que eu procurei, diante disso, trabalhar mais do que eu trabalharia normalmente. Então, eu nunca tive processo atrasado, também convivi com as juntas de conciliação e julgamento, acabavam as audiências, eu reunia os classistas e dava todas as sentenças daquele dia. Não levava, enfim, processo para casa. Ou então eu dava as sentenças em audiência. E isso daí me acompanhou durante o resto da minha vida. O volume nosso de trabalho em Tribunal Superior é muito grande. Eu penso que um estoque de cerca de 5.000 processos, desde que eles sejam mais recentes, corresponde a 5 meses de distribuição. Acho que é uma coisa perfeitamente administrável e é mais ou menos o que eu tenho hoje com todos os percalços. Eu, quando ingressei, cheguei a ter 22.500 processos no gabinete. Mas a estrela do dia é você, não sou eu. Então, mas é bom o diálogo, a entrevista é bom o diálogo, não é bom o monólogo, aí para ficar mais interessante, amigo. E nosso tema principal é sobre competência. Então, eu vou procurar fazer alguns questionamentos sobre competência para nós conversarmos, e talvez também alguma coisa a respeito da sua área de predileção, que é o direito tributário. Existe uma discussão a respeito do depósito feito para recurso na Justiça do Trabalho, se, por acaso, deve nela ser mantido esse depósito ou se ele deve ser transferido para a massa em caso de recuperação de empresas e, da mesma forma, o valor da arrematação antecedente à decretação da falência ou penhora, ou seja, se esse valor deve ser conservado na Justiça do Trabalho como crédito do trabalhador ou se ele deve ser transferido à massa para que seja, então, distribuído de acordo com a ordem de preferência. Gurgel, o que você acha disso? Olha, Alexandre, a gente vem observando nos últimos tempos, inclusive há aí um projeto, né, para algumas alterações no âmbito da lei da recuperação judicial e também na lei da falência, que é nova, a gente pode dizer que é uma lei nova de 2005, mas o que a gente vem observando nos últimos tempos é realmente de cada vez mais se fortalecer o juízo universal, não é? De quando você tem ali uma recuperação judicial, quando você tem ali, no caso de falência, você prevalecer o juízo universal, de maneira que, então, esses depósitos que são feitos, eles realmente sejam destinados ao juízo universal para ali, ou seja, o juízo onde está acontecendo a recuperação ou a falência, para, então, ali, de acordo com a ordem de preferência, ser respeitada, né, aquela sequência que está prevista na lei. Isso vem acontecendo tanto no que diz respeito a esse aspecto dos depósitos judiciais, eu também puxando um pouco aqui o gancho para o meu direito tributário, o que é que eu observo? Há situações, porque se a gente for verificar, tanto no Código Tributário como também na própria lei de execução fiscal, há comandos prevendo que é possível que a Fazenda Pública, que esteja, no caso, demandando ali um crédito tributário, ela continue com aquela demanda. Mas ela continua com aquela demanda, mas na hora em que seria possível receber o valor, ou seja, eventualmente até se for realizado um leilão, aquele valor não vai poder ser disponibilizado para a Fazenda, aquele valor terá que ser colocado à disposição do juiz universal. Tanto é que em processos recentes, a Fazenda Nacional ela tem desistido de manter a execução e tem optado por já habilitar o seu crédito diretamente no juiz universal, porque não adianta ela manter, embora tenha a previsão dela manter aquele processo, né? Mas não adianta, porque efeito prático não vai ter. Então, voltando para a pergunta propriamente dita,
no que diz respeito aos depósitos judiciais. Eu até, embora esse tema não seja da nossa primeira sessão, é um tema da segunda sessão, mas eu acompanho a jurisprudência, gente. No caso, tenho a oportunidade de ter o nosso informativo de jurisprudência, e nesse informativo eu procuro ficar, digamos assim, ligado na jurisprudência das 3 sessões e da Corte Especial também, e de maneira que a gente vê que a segunda sessão, nos conflitos que lá tem chegado, tem entendido que a competência aí é efetivamente do juiz universal, ele que deverá, para ele deverá ser destinado esses depósitos, e então depois o juiz universal dará, observada a ordem legal, dará o destino no tocante a esses valores, Alexandre. Eu atuei na Câmara, nessa comissão presidida pelo ministro Salomão, na época, né? Na verdade, relatoria do deputado Hugo Leal, quanto a essas questões trabalhistas. E acabei me convencendo que realmente essa talvez seja a melhor solução. Outra situação bastante interessante a respeito de competência é o fato de que o STJ ele decide os conflitos de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho. Mas o que causa algum espanto é o fato de que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho são tribunais de mesma estatura. E o que justifica, nesse caso, o fato do STJ e não o STF decidir sobre conflitos que envolvam a própria Justiça Estadual e a própria Justiça Federal no tocante a essas matérias que entram em conflito com a Justiça do Trabalho? Interessante a pergunta, Alexandre. Veja só, se o conflito for entre os tribunais superiores, que estão ali na mesma estatura, o STJ e o TST, se for entre esses tribunais, realmente será do Supremo Tribunal Federal a competência, conforme está na nossa Constituição. Mas quando for entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, é do STJ nos termos constitucionais. E aí por quê? A gente vai olhar, na verdade, o embrião do surgimento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, na verdade, a gente pode dizer assim, uma costela do Supremo Tribunal Federal. A sua criação, na verdade, parte da competência que era do Supremo Tribunal Federal foi retirada, né? Então, o STJ que assumiu a antiga arguição de relevância que existia no Supremo Tribunal Federal, que é a uniformização da interpretação da legislação federal, passou a ser papel do Superior Tribunal de Justiça. E, além disso, então, outras competências que eram do Supremo vieram para, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. Então, daí é porque a interpretação que faço, bem, isso aqui era de quem? Era do Supremo. Como o Supremo, na realidade, procurou ficar mais com o tema constitucional, a grande maioria da competência, dos temas de competência do Supremo Tribunal Federal é realmente no tocante à matéria constitucional. Então, essa parte, esse tema aqui não é constitucional, então vai para o Superior Tribunal de Justiça. E, efetivamente, então, ficou essa responsabilidade, né, essa atribuição para o Superior Tribunal de Justiça dirimir quando houver esse conflito entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho. O STJ é quem define. Eu sei que, bem, temos aí 2 tribunais superiores, né? Mas imagino que o Constituinte, ao tomar essa decisão, verificou como estamos passando parte da competência do Supremo para o STJ, e essa parte aqui, que não é constitucional, deve realmente ir para o STJ. Foi essa a interpretação que o Constituinte fez e que vem assim atuando. Inclusive, essa parte é até da responsabilidade da primeira sessão. Esses conflitos que existem entre a Justiça Comum, tanto no âmbito estadual como federal, e a Justiça do Trabalho, vêm para a nossa sessão, lá que é a sessão de Direito Público, e a gente vem julgando esses conflitos. Talvez até se justifique, de certa maneira, na época, essa opção, pelo fato de que na Justiça do Trabalho, na Constituição de 88, ainda existia a instituição classista.
E os juízes togados, a origem, né? Na verdade, eles apenas davam forma às decisões dos classistas, né? Na prática, era isso. Quer dizer, na prática não era isso, mas por lei era assim que deveria funcionar. E a partir do momento em que houve a extinção da instituição classista, os juízes do trabalho se tornaram mais técnicos por monocráticos, e talvez se isso tivesse acontecido antes da Constituição, o resultado teria sido talvez bastante diferente. Por outro lado, também, talvez tenha havido uma má escolha do legislador constituinte de não ter passado para o STJ uma competência maior do que aquela que ele tem em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Matérias penais que hoje em dia estão sob o julgo do Supremo Tribunal Federal deveriam pertencer ao Superior Tribunal de Justiça, assim como crimes contra a organização do trabalho deveriam ser decididos pela Justiça do Trabalho. Talvez seja preciso, no futuro, fazermos uma revisão de maneira que o Supremo Tribunal Federal ele fique apenas como uma corte constitucional, que me parece, a sua missão atual, uma maior autonomia da Justiça do Trabalho, a partir do momento em que essa constitucionalização total de direitos trabalhistas faz com que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal controle as decisões da Justiça do Trabalho, né? Da mesma forma que não é interessante, isso tem sido muito falado, o direito civil perder a sua autonomia perante a Constituição, o tal direito civil constitucional, também me parece que, ainda que tenha se justificado no passado essa constitucionalização social em relação ao direito do trabalho, isso, na verdade, faz com que as matérias trabalhistas acabem indo todas para o Supremo Tribunal Federal, que acaba exercendo controle sobre a Justiça do Trabalho, o que me parece que não seria a melhor solução. E temos também a situação de que, se nós temos um tribunal que vai decidir sobre trabalho, a competência do Tribunal da Justiça do Trabalho é uma competência trabalhista, eu tenho a impressão que essa ideia de trabalho, a ser mantida uma justiça especializada para esse fim, ela deveria se preocupar não apenas com o trabalho privado, como também com o trabalho público, ou seja, todo tipo de trabalho. Não interessa se o trabalho é prestado pessoalmente sob a égide do direito civil, como é o caso de prestação de serviço, empreitada, agência de distribuição e outros, comissão, corretagem, né? Mandato, né? Todas essas formas de trabalho, como também a forma pública do trabalho, a forma estatutária. Já que existe uma justiça para o trabalho, que essa justiça, então, resolvesse todo e qualquer tipo de trabalho seria o ideal. Porque a situação que nós temos é uma situação mais ou menos esdrúxula. Se o trabalho for pessoal privado, vai para a Justiça do Trabalho. No entanto, se o trabalho for estatutário, municipal ou estadual, vai para a Justiça Comum. Todavia, se o trabalho for um trabalho prestado para a União, suas autarquias, etc., e tal, sob a forma estatutária, vai para a Justiça Federal. E isso é apenas uma fonte geradora permanente de conflitos exatamente naquela zona gris, né? Naquela zona cinzenta que nós vemos sempre. Qual é a sua ideia a respeito disso? Alexandre, você tocou num ponto muito importante. Isso vem sendo alterado, né, na nossa Constituição, essa repartição de competências. Eu acho que o ponto mais importante aí é realmente o papel do Supremo Tribunal Federal. E, a partir do papel do Supremo Tribunal Federal, tem uma redistribuição dessas competências, né, entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho. Não dá para o nosso tribunal, um tribunal de 11 ministros, continuar com competência, você tocou num ponto também importantíssimo, uma competência penal como está hoje, né? Então, se quer dar, no caso, um foro privilegiado para determinadas situações, a opção do constituinte derivado,
que está na Constituição, mas o Supremo já fez uma interpretação e já tirou muito do foro privilegiado. Mas se quer ainda manter isso, né, eu acho que seria realmente o caso de tirar, porque não dá um Supremo Tribunal Federal com a carta que nós temos, tantos direitos fundamentais ali a serem preservados, tantas questões importantes que chegam no Supremo Tribunal Federal, o Supremo ficar julgando com competência originária, no caso, as ações penais. E são vários e vários casos que assim existem. Então, acho que a partir dessa visão da competência do próprio Supremo Tribunal Federal, poderia realmente haver uma redistribuição, aqui fica só o Supremo Constitucional puro, que já é muito. A nossa Constituição é extremamente analítica e precisa até, vou abrir um gancho antes de falar das outras competências, precisa até o Supremo fazer uma autocontenção, né, de verificar o que é uma violação direta e o que é uma violação reflexa, né? Que muitas vezes o Supremo faz isso, mas outras vezes não. E aí entra em área que seria... a última palavra deveria ser do STJ, a última palavra deveria ser do TST, e o Supremo vai e depois termina entrando naquela matéria porque entende que houve uma violação à Constituição, quando muitas vezes aquela violação é apenas reflexa, não é uma violação direta. Mas, bem, a partir inclusive, por conta da popularização do próprio Supremo, e que se espera hoje em dia realmente dele, que ele seja mais popular, a partir do momento que ele se tornasse unicamente uma corte constitucional, isso propiciaria, embora não haja atualmente impedimento para isso, mas propiciaria, como acontece em outros países, que nós tivéssemos ministros não formados em direito, né? Ministros de outras áreas, o que seria até interessante, não apenas de forma popular, mas também como distribuição de pessoas como guardiãs da Constituição, diferentes visões, né? Uhum. Aí talvez até criando, por exemplo, como alguns tribunais constitucionais que tem, no caso na Alemanha, que aí você cria ali turmas especializadas em determinadas áreas, né? A partir dessa ideia, eu creio que isso aí seria possível. Mas, bem, a partir do momento em que você consegue deixar o tribunal como o Supremo, como uma corte constitucional, aí sim você poderia fazer uma redistribuição, a parte penal, que hoje está no Supremo, de repente iria para o STJ, e essa parte que você falou muito bem, das várias formas de trabalho, os vários vínculos, né, você termina tendo competência da Justiça do Trabalho federal e estadual. E, de repente, você pensar, né, tendo uma nova, aí teria que ter uma alteração na Constituição, não há dúvida, pensar em que, sendo trabalho, independentemente do vínculo, ir para a Justiça do Trabalho, né? Então, haveria ali uma possibilidade de uma redistribuição dessas competências. Porque, no momento atual, é como você diz, o conflito é super... Eu, na primeira sessão, eu julgo toda semana, não estou falando exagero, não. Toda semana nós temos diversos conflitos de competência para verificar se, no caso, aquela matéria é do âmbito da Justiça do Estado ou do âmbito da Justiça do Trabalho. Com a Justiça Federal tem um outro caso, mas o normal é entre Justiça do Estado e, no caso, Justiça do Trabalho. Peraí, vamos ver o regime. É um agente de saúde, o regime é CLT. Não, carga em comissão. São várias as nuances e fica o conflito. E o detalhe, Alexandre, muitas vezes esse conflito, como na maioria das vezes ali um conflito negativo, o processo pode, se a gente não ficar atento, o processo pode ficar paralisado ali um bom tempo, aguardando uma solução. É lógico que é possível eliminar, mas muitas vezes ali não há um pedido, né, de que você já designe de imediato qual será o juízo competente para eventuais questões urgentes, né, até mesmo porque muitas vezes não tem questão urgente naquela demanda trabalhista, né, aquela demanda que foi proposta, e fica o processo parado. Mas isso é péssimo para o trabalhador, estou falando trabalhador no seu sentido lato, seja o trabalhador da CLT, seja aquele trabalhador que tem um vínculo com o serviço público. Então, essa ideia que você traz aí realmente iria acabar com esses conflitos de competência que existem e que são muito comuns, volto a dizer, como essa matéria da responsabilidade da nossa sessão, da primeira sessão, toda semana eu julgo vários conflitos de competência. A matéria já está tão conhecida que a gente julga até monocrática, já tem jurisprudência, então pelo menos é mais rápido, né? Mas, de toda forma, evitaria
esse tipo de conflito. Isso aconteceu até por um ano. Por um ano, a Justiça do Trabalho teve competência para isso. Mas, bem da verdade, naquela época, os juízes do trabalho, ainda por cima existia a instituição classista, o concurso deles não era um concurso voltado para as questões administrativas e tributárias que, hoje em dia, o juiz do trabalho está preparado para poder decidir. Mas, com certeza, na época, ele não estava, né? E talvez algumas decisões tenham saído do eixo, ou seja, decididas sob a ótica protetiva em vez de decididas sob a ótica da legalidade, né? E talvez por isso tenha propiciado essa divisão. Mas, entrando em questões tributárias, então, vamos ver se rapidamente, nós já estamos com praticamente 1 hora de entrevista, também não quero cansá-lo, mas há algumas questões que me afligem. Por exemplo, o artigo 457 da CLT, no seu parágrafo 2º, ele estabelece que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Diz isso a CLT. A Lei 9.615, de 1998, que é a chamada Lei Pelé, ela estabelece, no artigo 42, que pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, e aí essas entidades elas podem negociar, autorizar ou proibir a captação, fixação, emissão, transmissão e retransmissão ou reprodução da imagem por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo de que participem, então. E estabelece o parágrafo 1º que, salvo convenção coletiva de trabalho, 5% desse valor arrecadado é distribuído, então, aos participantes do espetáculo, os atletas, né? E isso é repassado pelo Sindicato de Atletas Profissionais. E estabelece o legislador, finalmente, que essa parcela dessa captação, uma parcela de natureza civil. O artigo 87A da mesma lei, Pelé, faz referência ao direito do uso da imagem do atleta, que pode ser cedido ou explorado. Nós estamos falando aqui da seção de imagem. E, da mesma forma, atribui natureza civil a essa seção. Eu pergunto, o legislador ele pode estabelecer aqui, sem ferir a Constituição, vamos dizer, essa isenção de tributação em relação a parcelas como prêmio e essas outras duas a que eu me referi de natureza civil? Uma pergunta muito interessante, Alexandre. O nosso Código Tributário Nacional ele tem uma característica muito importante, e a partir do seu artigo 4º, o artigo 3º traz a definição de tributo, mas já no artigo 4º, ele diz, olha, a natureza jurídica daquela parcela vai depender do nome que você está dando, e o tributo também ele independe do nome que você está dando. Então, no caso específico, aí, vamos tratar do direito de arena, que você mencionou, que é o direito que está previsto na Lei Pelé, dos 5% que deverão ser repassados para os atletas que estão participando ali daquele evento e que tenham o seu contrato de trabalho. O que deve ser observado? Já se disse ali, não tem feição remuneratória, né? Tem feição de natureza civil, né? Mas o que se... Então, não integra o salário. É isso que a lei, na verdade, quis dizer, né? Mas, a partir do momento em que a lei traz isso, qual é o reflexo para o direito tributário? E qual é a análise que a gente faz no âmbito do direito tributário? A análise que a gente faz essa parcela, ela tem feição indenizatória, ou seja, ela está, na verdade, trazendo ali um valor para aquela pessoa porque ela sofreu alguma lesão, ela sofreu algum dano. Se ela tiver sofrido alguma lesão, algum dano,
no caso, então, terá conteúdo indenizatório e não terá tributação em cima daquela renda. Se não tem dano, se na realidade é uma parcela remuneratória, apesar do nome que você venha a dar, não é salário, é prolabore, é valor civil, na verdade, o nome que você venha a dar, mas se não é indenização, na realidade, então, representa um acréscimo nos valores que aquela pessoa está tendo no seu patrimônio. E a partir do momento em que há esse acréscimo, portanto, há ensejo a tributação do imposto de renda. A gente tem até um caso, não foi da minha relatoria, mas foi julgado na minha turma, Alexandre, envolvendo exatamente o direito de arena. E foi da ministra Regina Helena, que é uma tributarista de escola, da PUC de São Paulo, com obras publicadas, enfim, é uma querida amiga e grande estudiosa do direito tributário, e ela, muito cuidadosa, fez toda essa análise. Inclusive, eu me recordo que no acórdão dela, ela foi até se abeberar no Tribunal Superior do Trabalho, para verificar como é que estava sendo analisada essa parcela, qual era a natureza dessa parcela lá no Tribunal Superior do Trabalho, como era que era analisada. Aí eu me recordo, não tenho os detalhes agora, mas que antes de uma determinada lei era tida como parcela salarial, depois não era parcela salarial. Mas, para efeito do direito tributário, o que é que se verificou? Olha, não há nenhuma lesão aqui, a pessoa, o atleta não sofreu um dano, não sofreu. Na verdade, ele está tendo um acréscimo. É a imagem que está sendo utilizada bem, está se vendendo a sua imagem. E ao estar se vendendo a imagem do atleta, o atleta tem direito a receber uma parcela daquele valor. E ao receber esse valor, como não é uma quantia por lesão, é uma quantia, então, que tem natureza remuneratória. E como remuneração, não estou falando salarial, estou falando remuneratória que dá amplitude da natureza jurídica. É um acréscimo que ele está, no caso, recebendo, não em função de uma lesão. E, sendo assim, então, a incidência do imposto de renda. Esse é o norte, Alexandre, que a gente vem, no caso, tendo lá no âmbito da primeira sessão, e como esses casos chegam mais, digamos, porque para a primeira sessão só termina indo quando tem embargos de divergência, né? Se tiver divergência, vai realmente para a primeira sessão. Mas, se não, chegam geralmente nas turmas, e eu me recordo bem desse nosso leading case lá, mas essa vem sendo a tônica, tanto da primeira turma como da segunda turma, que são os dois colegiados que formam a nossa primeira sessão, que é o colegiado maior. A gente sempre faz essa análise. A verba, você, na realidade, aqui é uma indenização porque você sofreu uma lesão, porque, na verdade, você teve ali algum prejuízo, então, indenizatória, não paga imposto de renda. Não sendo, é um acréscimo, conforme está previsto no próprio Código Tributário Nacional, sendo um acréscimo ali à sua renda, aos valores que você tem ao seu patrimônio, vai dar ensejo à tributação, ao famoso leão do imposto de renda. Olha, nada como expert para poder se manifestar sobre esse assunto, e eu concordo, em gênero, número e grau. Mas eu vou colocar uma pimenta. Vamos lá, é bom pimenta aí para ver se a gente sempre a ideia lembra da Bahia e faz ali um bom acarajé com dendê. Eu tenho sempre a ideia de que indenização ela não se refere apenas à composição ou reparação de uma ofensa ou de um prejuízo, mas também, ou seja, não apenas a reparação de dano, mas também ressarcimento de um determinado valor. Então, por exemplo, diária para viagem, que o trabalhador recebe aquele valor para poder fazer o custeio do que ele vai gastar ali na viagem, e depois ele vai prestar contas ao empregador com referência a esse valor. Ou seja, não vai haver nenhum dano, não vai haver nenhum prejuízo. Perfeito. Mas é um ressarcimento de despesa, e penso que nessa qualidade talvez pudesse também não ter incidência tributária, não é isso? Veja só, nessa ideia, a gente falou de digamos assim, de um segmento da indenização. Você traz um outro que se inclui, por exemplo, diária, ajuda de custo, não é? Mas é porque é um valor que você está recebendo já destinado àquela determinada despesa, não é? A diária, você viaja, para você, ajuda de custo. Por que você recebe uma ajuda de custo?
Você recebe, por exemplo, no caso de servidor, mesmo quando você se desloca de um local para o outro, o magistrado recebe uma ajuda de custo, não é? Para poder fazer face às suas despesas com mudança, não é? Para o deslocamento, passagens e etc. Então, nesse caso, também tem um caráter indenizatório, não no que diz respeito à lesão, mas um caráter indenizatório que você tem despesas já pré-estabelecidas que você vai ter que, no caso, ser ressarcido por aquele valor. Tanto é que você precisa, inclusive, Alexandre, nesses casos, demonstrar as despesas que você teve. É diferente, na minha visão, do direito de arena, que você não está ressarcindo nada. A pessoa vai ter aquele plus, né? Vai ter aquele valor a mais e não tem uma verba carimbada. Ele vai dar o destino que ele quiser para aquele valor. Já diária, ajuda de custo e outras verbas que existem com esse condão de ressarcimento, eles servem exatamente para indenizar as despesas que o servidor ou o trabalhador, no seu sentido lato, terá e que, inclusive, ele precisa demonstrar essas despesas. Perfeito. O que me preocupa é o artigo 457, parágrafo 2º, dentro de tudo isso que nós conversamos, né? Ele diz que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, ok, está dentro dessa ideia. Auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, diárias para viagem também estaria dentro dessa ideia, mas e os prêmios? Ou seja, o legislador acrescenta os prêmios, aí diz que não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. O legislador trabalhista pode fazer isso? Pode dizer que aquela parcela não tem incidência tributária? Veja só. Porque o prêmio não está dentro nem da ideia de ressarcimento de dano, nem da ideia de ressarcimento de despesa. Nesse caso, Alexandre, aí eu diria para você que chegando a uma matéria dessa, eu estou fazendo um juízo muito, digamos assim, com base nesses elementos, mas o prêmio não se enquadra em nenhuma dessas características. Você falou muito bem, nem do indenização por lesão, nem do indenização por causa de despesas pré-concebidas que você vai ter. Porque até o auxílio alimentação, que foi um outro exemplo que o legislador traz, perfeito, porque o auxílio alimentação ele é destinado a que o servidor vá se alimentar. É bem verdade que às vezes o servidor não vai gastar aquele auxílio alimentação no restaurante, mas ele vai utilizar aquele valor para comprar o seu alimento, tá certo? Então, há ali uma parcela indenizatória, mas no caso do prêmio, não. Então, no caso do prêmio, a interpretação que eu faço em termos tributários é que haveria incidência do imposto. Você tem um acréscimo, está dentro ali da ideia do artigo do nosso Código Tributário Nacional, né, quando define o acréscimo como o ensejador para, no caso, você ter a tributação do imposto de renda. E você tem um acréscimo, aquela verba não está carimbada para uso específico nenhum do trabalhador, ele vai ter um prêmio que ele recebeu, embora você possa até dizer que aquilo ali não é habitual para efeito do direito do trabalho, para você ter ali, no caso, uma eventual contribuição previdenciária, mas para efeito de imposto de renda, sim. E é importante, Alexandre, só para complementar aqui o raciocínio, é importante a gente observar que no próprio STJ, e o Supremo também tem feito, que às vezes termina chegando essa matéria no Supremo, a gente teve casos recentes, julgados pelo Supremo quanto à contribuição previdenciária, qual é a análise que nós fazemos com relação à contribuição previdenciária, que é diferente da do imposto de renda. A do imposto de renda, a gente faz uma análise: indenização, remuneração. Indenização, lesão, indenização, ressarcimento, não cabe imposto de renda. Outro, remuneração, acréscimo, cabe imposto de renda. Já no que diz respeito à contribuição previdenciária, a gente leva em conta um outro aspecto, que é o aspecto da habitualidade, né? Então, esse aspecto aí da habitualidade, né, que termina preponderando no âmbito da contribuição previdenciária, e o STJ e o Supremo vêm sendo provocados para analisar os mais diversos tipos de verbas envolvendo contribuição previdenciária, mas volto a dizer, é uma interpretação distinta, até porque há, na verdade, dispositivos, diplomas legais diferentes regulando a tributação da contribuição previdenciária
e a tributação do imposto de renda. Muito esclarecedor. Ou seja, o trabalhador que recebeu o prêmio, se for o caso, ele vai pagar imposto de renda em relação a esse valor recebido. A esse valor, perfeito. Tá? Da mesma forma, o garçom que recebe as gorjetas. Também, é um acréscimo que ele tem, não tenha dúvida. É um acréscimo salarial e vai ter que pagar, não tenha dúvida. E a participação nos lucros? A participação nos lucros aí já tem uma previsão própria, não é, de lei, que uma parcela desse valor é realmente isento. Não é? Então, foi um incentivo, aí já é uma ideia, Alexandre, que vem da própria Constituição, não é, da função social da propriedade, aí no caso a função social da empresa, lógico, todo empresário quer ter lucro, não é? Mas o Constituinte teve a preocupação, e o legislador veio e regulamentou isso, no sentido de estimular que esse lucro ele não fique centralizado, que esse lucro ele tenha, dentro do possível, uma diluição. Não é? Então, você vai e estimula a participação, não é? A distribuição dos lucros dos empregados na empresa. Quando a empresa assim o faz, né? Então, aquele valor que, no caso, é destinado ao empregado, né? Tem regras próprias de isenção, não é o valor todo, viu, Alexandre? Tem regras próprias, né? Para que, então, tenha essa isenção. Eu acho, inclusive, uma norma importante para, no caso, estimular, digamos assim, essa distribuição dos lucros entre os empregados e que não fique concentrado ali tão só, especificamente entre o empresário sozinho, ou se é uma participação ou uma sociedade anônima, tão só entre aquelas pessoas que tenham ações. Quer dizer, os trabalhadores que deram a sua contribuição para que aquele lucro existisse, eles também tenham valores a receber e, ao assim acontecer, estimula-se com uma parcela de isenção. Extremamente esclarecedor. Bom, chegamos então ao fim da nossa entrevista. Infelizmente, gostaria de ficar aqui com o ministro Gurgel mais tempo, ainda mais por se tratar de um grande amigo, e amigo é assim, a gente quer conversar com ele exatamente em todos os momentos, né? Essa pandemia tem impedido a aproximação e revê-lo, ainda que virtualmente, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação. Mas eu agradeço ao ministro Gurgel a sua disponibilidade. Eu sei como ele é ocupado, eu sei da agenda concorrida que ele tem, do número de atribuições, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, e que arrumar um tempinho para poder conversar conosco aqui na Academia Brasileira de Direito do Trabalho realmente faz com que ele precise depois compensar esse tempo trabalhando além do que ele iria trabalhar. Então, é mais um motivo de agradecimento a essa grande figura potiguar. E o Rio Grande do Norte realmente é um estado lindo. Natal, então, nem se fala. Eu gosto muito das praias de lá, gosto muito do povo, muito acolhedor. Rio Grande do Norte é um lugar que eu já disse para ele que eu moraria se, por acaso, eu não tivesse nascido no Rio de Janeiro. Não que Rio de Janeiro seja mais bonito que Natal, não é o caso. Eu acho até que Natal preserva bastante a natureza, aquelas dunas em meio à cidade, por exemplo, é uma coisa que eu acho fantástica. Mas porque, bem ou mal, quando nós nascemos num determinado lugar, nós criamos determinadas raízes que não tem como nós nos desvincularmos dela. Apenas essa seria a razão. Mas, ministro Gurgel, eu deixo um espaço para a sua última manifestação, e desde já agradeço muito a presença. Alexandre, eu queria renovar o agradecimento do convite que me foi feito pela Tereza Narras, que integra também a diretoria, querida amiga, que já esteve comigo lá no gabinete, tratando sempre de temas interessantes na área de direito do trabalho, então eu quero fazer o agradecimento também a ela, não só ao Alexandre, como a ela, que integram aí a diretoria da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.
e dizer que sempre quando... para mim foi um encontro muito prazeroso, porque a gente tratou não só de temas que são relacionados ao direito do trabalho, que a competência é constitucional, mas temas relacionados ao direito do trabalho, mas temas também relacionados ao meu direito tributário, não é? E, ao lembrar do direito tributário, eu lembro do meu início, como tive a oportunidade aqui de registrar o meu início na magistratura, lá na 21ª Região, como juiz do trabalho substituto. Então, foi uma satisfação esse encontro, rememorar passagens da vida da gente na magistratura, como servidor, na academia, e tratar de temas tão importantes que foram aí trazidos pelo nosso Alexandre. Alexandre, satisfação, ouviu, amigo? Sempre que precisar aí pela academia, estamos à disposição. Até uma outra oportunidade. E, para todos, cuidem-se, saúde. Saúde. E um abraço virtual. Igualmente, amigo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.